Olá, pessoal. Vamos dando continuidade às nossas discussões sobre sociologia organizacional. Vamos falar um pouquinho mais, evoluir agora sobre os conceitos de bases, né, relacionados à sociologia organizacional e depois um pouco sobre as relações sociais, as interações sociais. Alguns dos conceitos que a gente precisa trabalhar são conceitos que vêm da área privada e que também são aplicados à sociologia organizacional quando entendemos ela em modo geral para as organizações, sobretudo privadas, mas também para as organizações públicas. Com a evolução dos modelos de gestão da administração pública, a gente entrou na era do gerencialismo. Isso não quer dizer que todas as organizações públicas hoje se pautem pelo gerencialismo. Quer dizer que esse modelo traz conceitos e aplicações para dentro das organizações públicas que ainda tem muito do modelo burocrático e muito do modelo patrimonialista. Contudo, a gente precisa começar a discutir esses conceitos porque a administração pública, as organizações públicas, elas estão cada vez mais sendo cobradas por novas formas de gestão. Se busca mais, se preza mais por uma eficiência, uma eficácia dentro da gestão pública, e a gente tem alguns fatores que estão influenciando, e esses conceitos estão todos imbuídos dentro desses fatores. O primeiro conceito é o conceito de accountability. Accountability não tem uma tradução exata para o português, mas é basicamente prestação de contas. Então, hoje você tem toda uma dinâmica dentro das relações estabelecidas nas organizações públicas para que haja a prestação de contas. Você tem toda uma questão do Ministério Público envolvido, todo um poder judiciário atuando muito nessa questão de ter uma isonomia nos processos e haver as prestações de contas, com inclusive a atribuição de responsabilidade pessoal quando essa prestação de contas não está de acordo ou quando ela não é feita. Então, é um conceito importantíssimo, porque as organizações públicas elas são cobradas por isso, elas são cobradas por fazer processos que tenham uma seleção pública aberta, que tenham como se visualizar se não houve alguma forma de burlar aquele sistema. Então, você tem toda essa questão de tentar tornar o processo o mais isonômico possível e o mais equilibrado e buscando equidade, né, dentro desses processos. A accountability é um conceito super importante de ser entendido. Outro conceito é o conceito de stakeholder. Stakeholder é outro conceito que não tem uma tradução exata para o português e a gente usa esse conceito do inglês. Ambos são muito utilizados dentro dos estudos da área de gestão, né, da parte privada, então, organizações empresariais. A contabilidade mais utilizado nos estudos da área de contabilidade, de finanças, mas também utilizado dentro de administração, e stakeholder extremamente utilizado dentro de administração. Porque o que são os stakeholders? Os stakeholders são indivíduos ou grupos que são influenciados pela organização ou que a influenciam. Então, os fornecedores, os compradores, os produtos substitutos, que são mais diretamente relacionados às organizações, mas também ao governo, os agentes reguladores, à comunidade, à sociedade em geral, grupos sociais, sejam ativistas, sejam grupos mais ligados à parte empresarial, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que influencia ou é influenciado pelaquela organização, ou seja, pelos objetivos daquela organização, é um stakeholder. E claro que as organizações elas têm que fazer uma análise e ver quais são os stakeholders mais importantes e como gerenciar esses stakeholders e quais os menos importantes, ou seja, aqueles que influenciam mais ou menos o andamento da organização. Contudo, apesar de haver maior transparência na gestão dos recursos humanos nas organizações públicas, com a ampliação do ingresso de servidores via processos seletivos e concursos, o que foi estabelecido quando? Com a burocracia. Isso não foi com o gerencialismo, foi com a burocracia. Então, se tentou tornar as organizações públicas menos patrimonialistas, que era muito baseada ali no apadrinhamento, e agora você tenta tornar os processos mais isonômicos e por isso os concursos, né? E aí essa abertura e a divulgação de vagas, ela acontece via editais, com circulação pública. Mas ainda, mesmo com esse avanço que tivemos na questão dos concursos, ainda persiste o desafio de como gerenciar esses colaboradores de forma eficiente e eficaz. A gestão pública, por mais que você traga o concurso público, que já tem toda uma avaliação
ali de como aquele servidor, que ele tem que ter uma formação para aquela vaga que ele está se candidatando, mas o dia a dia, o gerenciamento dentro da organização pública, ele ainda tem toda uma questão de eficiência e eficácia a ser trabalhada, porque a estrutura da organização pública, ela não é focada em metas, em ascensão de cargos como a empresarial. E aí, como gerenciar essa questão da eficiência e da eficácia? Isso ainda é um desafio para a gestão pública. E a gente precisa entender isso porque agora tem até uma discussão sobre a diminuição desses concursos e voltar um pouco para o que era antes. E aí vai trazer uma série de processos e de problemas relacionados a como gerir essas pessoas dentro das organizações. Um outro conceito básico, quando se vai discutir sociologia organizacional, é a relação social. Na ação social, a conduta do agente é orientada pela conduta de outro ou de outros. O que é isso? Quando quando as pessoas vão agir, a conduta delas não é orientada só por ela, é pelos grupos de controle, pelas outras pessoas, pelos colegas de trabalho, pelos familiares, pelo grupo social. Então, tem toda uma orientação que não é só o indivíduo. A gente não faz exatamente o que nós queremos, somos muito pautados pelos grupos nos quais estamos presentes. Ao passo que, na relação social, a conduta de cada pessoa, de cada indivíduo, entre aqueles múltiplos agentes envolvidos, orienta-se por um conteúdo de sentido reciprocamente compartilhado. Que é isso? Quando você é um indivíduo e está agindo, a sua conduta é orientada também pela conduta dos outros, pelos grupos. Mas quando estamos em relação social, quando somos um grupo, né, e vamos agir, essa conduta ela é orientada pelo conteúdo do sentido reciprocamente compartilhado. Aí vamos lembrar dos grupos, vamos lembrar daquele movimento pelo Brasil em 2013. Muitas pessoas ali, elas agiam com base naquele sentido compartilhado. Vamos lembrar do movimento, desses movimentos mais voltados para a violência, para a invasão. Eles também são compartilhados por um sentido ali, um sentido de todos. Assim como outros movimentos mais pacifistas. Então, lembremos, por exemplo, em Recife, aquele movimento tanto da menina que veio fazer um procedimento lá no CISAM, e teve o movimento dos ativistas de um lado defendendo toda aquela causa, de outro acusando. Então, as pessoas que estavam daqueles grupos, elas eram movidas por um sentido que era reciprocamente compartilhado dentro do grupo. Assim como aquele movimento que teve sobre o menino Miguel, ali tinha também todo um sentido envolvido. Então, a relação social, ela envolve isso, ela envolve sentidos que são compartilhados por aquele grupo. Contudo, entendemos aí que os indivíduos têm uma personalidade individual que é afetada pelo grupo ou por outros indivíduos e que afeta as relações sociais. Mas vamos entender como que essa personalidade ela é afetada, né? Essa personalidade individual. Essa personalidade individual ela é afetada por processos sociais. Aí temos aqui alguns exemplos dos principais processos sociais. Primeiro, o contato social, né? O contato social é um aspecto fundamental do qual depende as relações sociais. Por isso que é tão importante, quando você está trabalhando com as crianças, ter a educação primária, ela ser dentro da escola, ela ser dentro de um ambiente que existam outras crianças. Porque essa socialização é fundamental. Esse contato social, ele produz muito influência na formação da personalidade. Outro aspecto é a interação social, a reciprocidade nas ações sociais. Essa interação é você ser entendido. Porque o que é interação social? Interação social é quando um indivíduo conversa com outro indivíduo e ali há um entendimento. Essa interação é esse entendimento. E é fundamental ser entendido. Não apenas ter o contato social, mas haver um entendimento. Porque isso faz com que essa personalidade ela evolua, ela aprenda. A aprendizagem ela se dá nos gaps sobre o que você sabe. E essa interação social ela possibilita a formação de gaps, assim como ela possibilita também que o indivíduo possa se expressar e tornar lúcido para o outro o que ele está interpretando sobre determinadas coisas. A comunicação, né? Não há interação social sem comunicação e é fundamental para a formação de cultura.
Cooperação, um requisito indispensável para a manutenção e continuidade dos grupos em sociedade. Se não há cooperação, não tem como evoluir em grupos. A própria organização é um agente social cooperativo. Então, mesmo que seja uma cooperação às vezes forçada, às vezes formalizada e necessária, mas ela é um agente social cooperativo. E existem outras formas de cooperação que não são que o indivíduo ele faz por querer e não por ser coagido a isso. Coagido não na forma negativa, mas coagido no sentido de é necessário fazer para poder ter recompensas, sejam sociais, sejam financeiras, seja da forma que for, né? Então, esse é outro conceito a ser trabalhado, é outro processo social que afeta a formação de personalidade. A competição e o conflito também, porque elas alteram as relações entre os indivíduos em grupos. O conflito não necessariamente é negativo, ele pode ser construtivo. A competição ela pode ser saudável. O problema é que levamos e tendemos a levar, e as organizações tendem a levar para um sentido que não é benéfico. Adaptação, acomodação e assimilação também são fatores associativos que proporcionam a integração sociocultural entre os indivíduos. É necessário, em determinados momentos, se adaptar, se acomodar, se assimilar. Viver na zona de conforto, ruim, mas tem momentos de acomodação, é fundamental, até para gerar aprendizagem, melhorar o desempenho, melhorar a criatividade. Então, é fundamental esses momentos para que você assimile o conteúdo que você já sabe sobre determinadas coisas e isso possa caminhar, isso possa andar. Mas a ideia aqui não é a gente estudar a fundo cada conceito, é a gente entender que esses processos sociais afetam a personalidade individual, que vai afetar a ação social, que afeta as relações sociais, e essas relações constituem organizações e sociedade. Então, tá aí, essas relações, elas estão influenciando a sociedade, estão influenciando as organizações. Uma coisa que é interessante nesse conteúdo desse capítulo, desse livro, do livro como um todo, é que a autora, ela fez uma coisa que eu achei muito legal. Ela coloca questões para discussões. Então, se você chegar no final dessa discussão inicial desse capítulo sobre os conceitos básicos, tem algumas questões. A primeira é, analise os objetivos e as missões das organizações mencionadas. E quando se fala mencionada, não são organizações específicas, são organizações privadas, públicas e não governamentais. Quais são os objetivos das organizações privadas? Geração de lucro, satisfação do cliente para haver retorno financeiro. Da pública, é o bem-estar social, o bem-estar de todos, atender ao público em geral. E a não governamental, ela vai atuar o quê? Ela atua uma natureza parecida com a privada, mas para atender um bem, uma necessidade pública que as organizações públicas não estão dando conta, né? Então, quais as diferenças identificadas com relação ao campo de atuação e os objetivos? É muito importante que vocês discutam isso. Eu não vou estar aqui dando resposta para essas questões, mas eu estou trazendo para a discussão. Qual a diferença aí? Onde é que atua a privada, a pública e a não governamental? Quais são os objetivos dela? Quais as diferenças entre esses objetivos? É necessário existir essas três esferas? Por que surge a não governamental? Até onde deveria ser a zona de atuação das organizações públicas? Até onde deve ir a privada em relação à sociedade? Então, como que esses tipos de organização eles influenciam na sociedade? Quais as diferenças entre eles? Por que a necessidade dos três? Por como que isso contribui ou não contribui para a melhoria do bem-estar coletivo geral? Como as mudanças do comportamento dos consumidores brasileiros influenciam a necessidade de mudança nas estratégias de gestão de relacionamento das organizações com os mercados potenciais e o contexto social no qual estão inseridas. Isso é uma coisa que vocês discutiram muito no webquest e que eu entendo que é necessário continuar discutindo. É como que esse comportamento dos consumidores, que tem mudado tanto relacionado a questão de buscar mais por organizações que preservem o meio ambiente, não são todo mundo, mas tem nichos buscando isso, buscando mais por oferta de produtos ambientalmente correto, buscando por produtos por uma questão para a população negra. Agora tem todo um ativismo relacionado também à questão das pessoas que estão acima do peso. Então, tem toda essa questão relacionada. E, além disso, tem outras demandas também dos consumidores.
brasileiros. Como que isso influencia? Como que isso está influenciando no contexto social? Como isso está influenciando nos mercados potenciais? Quais os novos mercados que estão surgindo? No primeiro fórum, a gente discutiu o surgimento, né, da abertura do mercado para as mulheres, elas ganhando o mercado de trabalho. E uma coisa que eu tentei discutir na nossa aula foi exatamente isso. Quais foram os mercados potenciais que se criaram? Se criou o mercado para quê? Para roupa. As mulheres precisavam de um outro estilo de roupa para ir para o mercado de trabalho. E aí depende do tipo de organização, mas você abrir um leque aí de possibilidades para as roupas femininas, você abrir um leque de possibilidades para quê? Para educação infantil, porque as crianças precisavam desses espaços. Você abriu um leque aí de possibilidades para produtos de estética, porque é outro contexto, é outra formação até como vai se cuidar do cabelo, como vai se portar. Então, tem tudo isso. E tudo isso influenciou no contexto social. Essa questão aí se amplia. Não é mais. Ali a gente estava discutindo um caso que é a questão das mulheres, mas tem múltiplos. E aí, por exemplo, o caso que eu coloquei foi o caso dos rolezinhos. Aquilo ali tem o quê? A população menos favorecida querendo usufruir de produtos das classes mais altas. Como isso influencia nos mercados potenciais? Como isso influencia no contexto social? Essa é a ideia, a discussão. E, por fim, né, quais as estratégias necessárias e possíveis para as organizações lidarem de maneira proativa com a rapidez das informações e da articulação dos movimentos sociais por meio das redes sociais? Isso é importantíssimo. As redes sociais deram abertura para que as pessoas se organizem em espaços territoriais totalmente distantes. Como é isso? Como que as organizações devem lidar de maneira mais proativa? Como que elas vão lidar com isso? Tanto as organizações públicas como as organizações empresariais. Como fazer isso? Como lidar com essa rapidez, com essa articulação dos movimentos sociais? A gente está vendo que esses movimentos sociais eles influenciaram na política brasileira. Então, como lidar? Né? Essa é uma discussão que vocês precisam estar aí entendendo, buscando mais informações, buscando mais conteúdo e tentando formar uma articulação, um discurso mais crítico sobre. E um outro conceito, né, aí que também é um conceito básico, é a questão da socialização e a formação da cultura, porque tudo isso traz a uma formação de cultura. As relações sociais, a forma como as pessoas se portam, ela vai chegar numa formação de cultura social que vai influenciar as organizações. Necessariamente vai, se a mudança na sociedade vai levar a mudanças nas organizações. E se essas organizações não conseguem lidar, não conseguem ver, não conseguem agir proativamente, não conseguem nem reagir, seria depois, elas não têm como se manter dentro desse mercado. Coloquei um exemplo de vestuário também, mas a gente pode ter múltiplos, é porque esse exemplo fica muito claro. Aqui era essa foto, são as roupas em 1920. Olha como as mulheres se vestiam. E os homens também, porque é mais fácil de expressar na roupa das mulheres, porque a mudança é mais drástica. Né? Os homens já usavam calça, as mulheres não. Então, isso aqui é em 1920, certo? Não, em 1820, desculpa. Aqui em 1920, você já vê uma evolução, você já tem uma saia mais curta, mas continua sendo vestido, continua sendo um padrão parecido. E por mais que essas roupas elas mudem de classe social, a estética dela não vai mudar. Vai mudar, a estética vai mudar, mas não muda o estilo em si. O vestido ele vai ser mais simples? Vai, mas ele vai continuar sendo mais ou menos naquele tamanho, daquela natureza. Não, você vê uma mudança drástica de 1820 para 1920. E aqui é 2020, atual, agora. Então a mudança é mais drástica ainda. Aí você não tem como dizer que isso não muda a formação de cultura. O fato da mulher hoje exibir uma parte da barriga ou ela exibir um decote, isso leva toda uma discussão sobre o posicionamento feminino e dos homens dentro da sociedade. Toda uma discussão sobre feminismo, toda uma discussão sobre machismo. E isso foi a partir de uma formação de cultura. Houve mudanças sociais que influenciaram em como a sociedade está se portando diante de determinados fenômenos, e isso vai para dentro das organizações. Por isso que discutimos tanto hoje a questão do assédio dentro das organizações. Está se discutindo, inclusive, na indústria musical, na indústria do cinema, em múltiplas esferas está sendo discutidas essas questões. Então,
Essa socialização leva a uma formação de cultura que influencia a sociedade e vai influenciar as organizações. Aí tem algumas coisas relacionadas a isso, esse processo de socialização e esse processo de formação de cultura. Uma, proficiência de desempenho. Vai avaliar, né, a extensão na qual os indivíduos dominam suas tarefas. Isso são pontos que vão chegar dentro das organizações. Nesse novo contexto, a gente começa a discutir isso. Esse desempenho, até que ponto esses indivíduos estão dominando suas tarefas, né? As pessoas, vai discutir também a satisfação nas relações com os membros da organização, né? A gente mudou de recursos humanos para gestão de pessoas, mudou para colaboradores. Claro que tem muita coisa nessas palavras que é só para fingir que houve uma mudança real, mas o fato de já estar sendo discutido vai levando a essa necessidade de mudar, de trabalhar com essa questão, com um ambiente de trabalho seja mais satisfatório para o indivíduo. As políticas, né, que vai aí abranger o quê? O sucesso de um indivíduo em obter informações a respeito das relações de trabalho formais e informais e as estruturas de poder dentro da organização. As organizações, ela tem essa esfera política, ela tem essa esfera dessa natureza de relações de poder, e aí isso também é um fato que começa a ser discutido dentro das organizações. Sempre foi, mas agora de uma forma mais visível. A história, né, diz respeito ao conhecimento das tradições, dos costumes, dos mitos, rituais que compõem a cultura da organização. O ambiente interno é formado por isso, é formado por tradições, por costumes, por mitos. E é fundamental entender isso para entender a identidade daquela organização, para poder formar estratégia, para poder melhorar o desempenho dela, para poder chegar à vantagem competitiva. Linguagem, né, aborda o conhecimento do indivíduo sobre a linguagem técnica profissional, bem como a familiaridade com a linguagem informal da organização, não só saber sobre não só as habilidades técnicas, não só entender a parte profissional, as regras que regem aquela organização, mas também entender a linguagem informal, também entender essa parte cultural da organização. E, por fim, os objetivos e valores organizacionais, né, que aí vai entender a interiorização das regras ou princípios que mantém a integridade da organização. Valores e objetivos são a identidade organizacional, é a base para a gestão estratégica das organizações. Tudo isso, todo esse cenário que a gente vem vivendo, leva a algumas influências diretas nas organizações. Por exemplo, a gente hoje lida com cadeias de comando mais curtas. É necessário que desburocratizar. As organizações, elas surgem com a Revolução Industrial e elas crescem, elas ficam gigantescas, elas ficam muito burocráticas, elas ficam muito hierarquizadas. E agora a gente, de uns 20 anos para cá, vem discutindo fortemente a necessidade de você ter cadeias de comando mais curtas, mais diretas, das pessoas que estão na base ter acesso direto aos seus gestores, aos dirigentes, né? Aí tem uma discussão também muito grande sobre a autonomia dos colaboradores e o aumento das responsabilidades individuais, porque no começo, lá com o Taylor, era dividir a tarefa o menor possível para aumentar a eficiência. E hoje você tem toda uma discussão, a gente teve as relações humanas, a gente tem o colaborador, hoje ele quer saber o que ele está fazendo, ele quer ter mais responsabilidade, né? Tem a questão da maior participação do empowerment, deixar as pessoas empoderadas, ou seja, dar poder na mão delas de decisão, de resolver. Claro que não é todas as decisões, mas algumas decisões, pelo menos sobre sua tarefa. ênfase nas equipes de trabalho, tem mais grupos de trabalhos e menos indivíduos únicos, né, fazendo determinadas coisas. A infraestrutura, as pessoas trabalham em qualquer tempo e em qualquer lugar. As tecnologias da informação possibilitaram isso. E com esse cenário de pandemia que a gente está vivendo, isso ficou mais intensificado. Tem lado bom? Tem lado bom, mas tem lado ruim também. O WhatsApp se tornou mais uma ferramenta de trabalho do que uma troca de mensagens simples. E isso vai estar gerando uma série de processos físicos e emocionais para as pessoas que a gente vai ter que lidar daqui a alguns anos. As organizações vão ter que lidar. Outro ponto é o foco nos negócios essenciais. As organizações elas têm que focar nas suas core competências, né? Que são as competências essenciais. E tem aí o fenômeno da terceirização, da quarteirização, né? É você tirar o que não é essencial das suas mãos e colocar outra organização para fazer. Então, o foco está cada vez mais nos negócios essenciais. É a consolidação da economia do conhecimento. Os trabalhadores mudam o status de fornecedores de mão de obra para virar o quê? Fornecedor de conhecimento. A gente passa
está nessa transição. Então, são todos esses fenômenos que foram mudanças sociais que levaram a essa mudança nas culturas, nas organizações. E aí chegamos às questões do final desse capítulo, né, desse tema dos conceitos básicos. Diante dos diferentes contextos sociais nos quais as organizações globais atuam, como administrar os possíveis conflitos nos processos de socialização organizacional? Essa é uma questão para refletir, né? Como lidar com esses conflitos, principalmente que as organizações estão mais globalizadas. Com base nas informações disponibilizadas, tem um texto sobre a questão do trabalho escravo. E aí vocês podem ler esse texto e tentar discutir um pouco disso aqui. Com base nisso e com base em todas as informações, todo ano a gente tem informações sobre denúncia de trabalho escravo, a gente tem muita pesquisa sobre isso, todo ano tem escândalo, né? Quais os limites do desenvolvimento e crescimento das organizações, com foco na concentração de negócios principais e redução de custos? Quais os limites aí? Até onde as organizações podem e devem ir em relação a isso? A indústria da moda, por exemplo, é uma das que tem denúncia de trabalho escravo todo ano. A gente tem um deslocamento das cadeias para lugares que a mão de obra é muito mais barata. Aí você tem no Camboja, você tem em Bangladesh, e aí tem aqueles centros de trabalho horríveis que caem e matam cento e tantas pessoas, como há 2 anos atrás. Aí no outro dia já tem outro. Então, como lidar com isso? Quais os limites em relação a isso? Como que a sociedade deve se portar em relação a essa questão? E quais as possíveis implicações legais e mercadológicas de uma organização que se utiliza de mão de obra subcontratada e escrava pode ter? E aí você pode trazer exemplos, não só da questão legal, mas também da questão mercadológica, de como a sociedade está mudando e como as pessoas estão se portando diante desse tipo de questão. Passamos agora a discutir a interação social, né? Passados os conceitos básicos, vamos entender essa interação social, indivíduo e sociedade. O indivíduo está afetando a sociedade e a sociedade afeta o indivíduo. Isso é uma relação de troca, né? O conhecimento, ele não está no sujeito, não está no indivíduo, nem no objeto. Digamos que estamos falando sobre uma mesa ou sobre uma organização. O conhecimento nem está lá na organização, nem está no indivíduo, ele está onde? Na interação entre ambos. Essa interação, por isso que um dos conceitos básicos é a relação social, porque a relação social gera essa interação. Toda história pessoal e coletiva dos seres humanos está relacionada ao seu convívio social. Dessa maneira, o homem cria modos de se relacionar com o mundo, e isso é a interação social. Dentro desse contexto da interação social, a gente tem algumas questões gritantes aí. Primeiro, controle social. Controle social, as regras, o direito, até a parte informal, antes a gente tinha muita tradição. Eles foram criados para quê? Para que as pessoas conseguissem conviver, porque senão viraria a barbárie total. As pessoas poderiam fazer o que quisessem. Os mandamentos lá já eram uma forma de controle social. Você não podia matar, você não podia roubar, você não podia assediar a mulher do próximo. Hoje, a mulher ou o homem do próximo ou da próxima. Então, você tem toda uma questão de controle social desde o início da formação das sociedades. Porque sem esse controle social, você não tem como fazer com que as pessoas vivam em sociedade. Além disso, tem a questão de status e poder. Porque essas interações sociais, essas relações sociais estão dotadas de fatores políticos que levam a esse estabelecimento de status e de poder. E dentro das organizações não é diferente. Alguns conceitos relacionados à interação social, algumas formas de gerar interação social. Uma delas é a cooperação, né? Ações conjuntas exemplificadas pela divisão social do trabalho. Na cooperação, nas sociedades mais cooperativas, nos grupos mais cooperativos, a ideia é que todos devem cooperar para determinado fim. E aí, quem pode fazer determinadas coisas vai fazer, vai cooperar. A competição é quando você vai ter aí uma disputa por bens ou vantagens limitadas. É o cenário que vivem as organizações empresariais, é o cenário de competição, né? Regulação é a saída para evitar conflito, competição consciente, rivalidade, conflito. A regulação é quando você tem algum elemento regulador para que essa competição ela chegue até um determinado nível, e não leve a um conflito, né? Então, você vai tentar mediar, tentar equilibrar essa competição para que não se chegue a um conflito. É o que acontece muito com os agentes reguladores de mercado, né?
Então, eles estão ali para regular, para que as organizações estejam num cenário competitivo, mas que não tenham conflito e que não tenha também um estabelecimento de até um monopólio. O conflito é periódico e intermitente, devido ao grau de tensão social que envolve os indivíduos, né? Ele está sempre acontecendo, não tem como tirar o conflito todo das organizações, não tem como, as pessoas vão entrar em conflito. Mas eles também podem aliviar tensões internas, por exemplo, litígio, duelo, antigamente a gente tinha, né, o duelo, a sabotagem, a revolução e até a guerra, né? O conflito ele pode ser apenas construtivo, levar a evoluções, mas ele também pode chegar às vias de fato, como se dizia, né? Com a guerra, com a revolução, um duelo. A acomodação, que é a redução de situações de conflito sem que haja mudança nos sentimentos ou atitudes. O conflito ele fica controlado por coerção, por tolerância, por compromisso ou acordo ou por conciliação. A acomodação é uma forma de resolver esse conflito. Pode ser por estabelecimento de poder ali, com uma correção, pode ser porque a pessoa resolveu tolerar, ou pode ser um acordo, um compromisso ali, não, vamos ficar em paz por determinado tempo, ou por uma conciliação, que ambas as partes chegaram a não vamos brigar não, vamos resolver assim, e ficou conciliar. A assimilação, que é um processo profundo e durável de alteração dos modos de pensar e agir, que garante a solução permanente para os conflitos, né? Então, grupos diferentes se tornam semelhantes. Por exemplo, a aculturação e a conversão, que é o que acontece com os processos sociais. A gente, às vezes, não se percebe, mas a gente está sendo aculturado para se manter, para pensar como a maioria do grupo, pensar como determinada pessoa. Isso é um processo de aculturação para que a gente se torne semelhante e pare de ter o conflito. Por que no Brasil a gente tem esse sentimento tão assim com o índio? Quando, na verdade, chegaram aqui, invadiram e mudaram toda a forma como os índios viviam. E a gente tem esse sentimento, às vezes a gente acha que o índio está querendo demais, que ele está isso, que ele está aquilo, porque a gente foi aculturado. Isso foi um processo de aculturação. E hoje a gente pensa como os nossos semelhantes. Então, esses conceitos são importantíssimos para que a gente entenda as interações sociais dentro das organizações e na sociedade. E outro fator aí que é muito importante são as tecnologias em rede, né? A entidade, o indivíduo, ele carrega e realiza suas virtualidades a um acontecimento. O virtual integra essa entidade. O virtual integra o indivíduo, não tem como, né? As virtualidades relativas a um ser, suas tensões, correções, problemáticas, questões que o movem, são parte fundamental de sua determinação. As redes sociais, aí as tecnologias em redes, elas integram o indivíduo. O indivíduo ele está ali e ele se molda para aquela entidade, para aquela rede social. Então, por exemplo, no final de semana passado eu escutei uma amiga que está fazendo um processo com um aparelho, esses aparelhos de ortodontia invisível, que são plaquinhas invisíveis no dente, e aí ela foi falar com o dentista e acomodou tudinho, e ele disse, a sua estrutura, sua arcada fica perfeita assim. E ela disse, não, eu quero que esses dois dentes da frente, os dois dentes da frente e de cima, que eles venham mais para frente. E ele, por quê? Para fazer o carão do Instagram, para fazer a foto, que é a foto, teoricamente, a mais perfeita para aquela rede social. Então, o indivíduo, ele está ali, com todas as virtualidades, ele está ali carregando essas redes sociais e ele está se modificando a partir delas. Isolado, o indivíduo ele perde a comparação e o sentido da própria existência, né? Quando o indivíduo está isolado, ele não, com que ele vai se comparar? Em relação a que ele existe? Então, a pergunta é, o que faz com que alguém sinta-se alto, baixo, rico, pobre, brasileiro, gringo, paulista, nortista? O que é que faz com que nós nos encaixamos em caixinhas? Nós nos enquadramos como se somos altos, se somos magros, se somos o que somos. Então, o que é que faz com que você se paute em determinada caixinha, né? Então, essa é uma das questões. Como que se processa? Outra questão. Como as redes sociais interferem na socialização dos indivíduos? Isso é um ponto que está sendo amplamente discutido. Tem agora regulador para quantas horas você passa em determinadas redes sociais. As pessoas estão vivendo muito das redes sociais. E aí a pandemia trouxe isso mais intensificado. E como que isso vai interferir na socialização? Em que isso vai impactar?
Há pesquisas que dizem que vai ter impactos não só psicossociais, mas impactos econômicos. Então, como isso? Eu sugiro que vocês pesquisem, vocês busquem mais sobre isso. De que forma as instituições públicas participam da socialização do ser humano na sua região? Aí é uma questão muito particular. Como que as instituições públicas, dentro da sua cidade, da sua região, elas influenciam nessa socialização? Elas estão criando momentos de socialização ou é só para determinados grupos? Como é que isso está acontecendo? E considerando seu ambiente de trabalho específico, né, descreva como as relações interpessoais dentro da organização interferem no seu desempenho. Por exemplo, o fato do meu colegiado de curso lá em logística, na Mata Norte, são 6 pessoas. 4 delas, porque sou eu e mais 5, né? 4 delas eu tenho uma relação pessoal muito forte, muito vívida. São amigos, são pessoas muito próximas. E isso influencia no desempenho das minhas funções. Eu me fico muito mais motivada, muito mais feliz com isso. O fato do campo ser muito mais aberto, de você ter acesso a todo momento à direção, às coordenações setoriais. O fato do vice-diretor hoje ser uma pessoa que está sempre tentando incluir todos os cursos, isso me motiva muito. Então, como é isso no seu ambiente de trabalho? Enfim, essas são as principais questões que a gente tem que discutir, né? Essas questões de interação social e desses conceitos da sociologia em relação à formação de cultura social e como isso afeta nossas organizações. E o caso que está para ser discutido nesse fórum é um caso sobre os rolezinhos. E aí é uma coisa muito interessante que vocês precisam debater, porque existem espaços públicos que são públicos, mas são espaços de uso comum. Por exemplo, uma praça. Todo mundo pode usar aquela praça. É público, mas não é de ninguém, mas é de todo mundo. É um espaço de uso comum. E existem espaços privados que são de uso comum. O shopping, ele é um espaço privado, mas ele é de uso comum. Contudo, os shoppings, eles criam formas de segregar as classes sociais. Quem já foi no Rio Mar, em Recife, sabe que o shopping ele foi projetado para que as classes altas elas não interajam muito com as classes baixas. Então, a forma de disposição do layout do shopping ele propicia isso. Assim como o fato de não ter muito acesso àquele shopping via ônibus, que no shopping Recife tinha. Porque a estratégia do Shopping Recife, quando ele foi feito, foi dar acesso a todo mundo. E no começo houve um acordo com a Grande Recife para que as comunidades mais periféricas chegassem no Shopping Recife com um ônibus só. Ao longo do tempo, pouco tempo depois, se mudou isso, para que as classes mais baixas, mais periféricas, tivessem que pegar pelo menos 2 ônibus. Por quê? Porque aquelas pessoas iam para lá, elas não consumiam tanto quanto se desejava e começou a incomodar as classes mais altas. Então, o rolezinho é isso. Os jovens, eles tentam se portar como é exigido dentro daquele espaço social, mas eles não são aceitos dentro daquele espaço social, porque eles são percebidos como não fazendo parte daquele espaço social. E aí, essa é a discussão do fórum. É como entender essas relações sociais, essas interações, e como entender esses processos, como que o gestor público deve se pautar por isso.